Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mariana Costa e hoje é o nosso segundo encontro de Direito Empresarial aqui pelo Aprovação PGE. Aprender em 30 minutos. Gente, o tema de hoje, num primeiro momento, pode parecer um tema acessório, desprovido de importância. Porém, é muito importante a gente aprender as nuances do estabelecimento empresarial, em especial algumas mudanças recentes, aqui, lá de 2022, que podem ser cobradas na sua prova. O estabelecimento empresarial, inclusive, ele vem constantemente sendo alvo de questões de prova. Então, é muito importante a gente se ater. A primeira questão que a gente precisa ressaltar é que é muito comum a gente associar a expressão estabelecimento empresarial ao local, ao imóvel onde é exercida determinada atividade econômica. Mas o conceito jurídico de estabelecimento empresarial, ele é um pouco mais complexo. Segundo consta do nosso artigo 1142 do Código Civil, estabelecimento empresarial é todo complexo de bens organizado para o exercício de empresa. Por empresário, aí nós temos o empresário individual, ou por uma sociedade empresária. Gente, a primeira questão que a gente precisa observar aqui do conceito do 1042, do 1142, é que, o estabelecimento ele é um complexo, ele é um conjunto de bens. 2, esses bens, eles podem ser bens materiais ou até mesmo bens imateriais. A segunda questão que a gente precisa trazer, que a gente precisa ter em mente no momento de aprender o que é o estabelecimento, é a separação do estabelecimento do ponto comercial e também do patrimônio. O ponto comercial é um dos elementos incorpóreos do estabelecimento empresarial. É o local onde a atividade empresária ela é efetivamente exercida. Para entender o ponto comercial, a primeira questão que a gente precisa ter é que ponto é uma qualificação, é uma prerrogativa do imóvel. É uma qualificação em razão do negócio que ali ela é desenvolvida. Gente, a massiva concorrência, ao excesso de imitação do desenvolvimento de determinados negócios, o local propriamente dito, onde é realizada a atividade econômica, é um dos elementos mais importantes. Por quê? Porque ele vai repercutir diretamente na clientela, nos consumidores. Aquele ponto, ele pode aumentar potencialmente o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento econômico de uma determinada atividade empresária. Tá? Exemplo, para a gente assimilar o que é o ponto. Estoura um cano aqui na minha casa. Gente, eu posso nem saber o nome do local onde se vende o cano e os materiais lá necessários para o conserto, para o reparo emergencial da minha residência. Mas eu sei exatamente onde é que vende esse material. Por quê? Porque eu tenho uma lembrança, porque eu tenho uma qualificação de um local. O ponto, diferentemente do imóvel propriamente dito, da casa, onde é desenvolvida a atividade, o ponto, ele tem proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro. Lei de locações. Artigos lá 51 e 52 da Lei 8245/91. O locatário, ele tem direito à renovação compulsória do seu contrato de locação, caso preencha alguns requisitos. Gente, veja que o legislador, ele mitigou
o direito do locador, o direito de propriedade do locador, em detrimento do direito do locatário ao ponto comercial. Para ele ter direito a essa renovação compulsória, o locatário ele precisa preencher 3 requisitos. Primeiro requisito, o contrato ele precisa ser escrito e ele precisa ter prazo determinado. Esse prazo ou contínuo ou a soma das prorrogações ininterruptas precisa ser de 5 anos. E, por fim, o locatário ele precisa estar explorando a mesma atividade, o mesmo ramo, está lá na lei, pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Tá? Então, resumindo, preenchidos esses requisitos, o locatário ele vai ter direito à renovação compulsória do seu contrato. Tá? Esse é o nosso ponto comercial, que também se diferencia do patrimônio. Gente, patrimônio é o conjunto de bens, direitos, ações, ativos e passivos pertencentes a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, e esse conjunto de bens, ele seja suscetível de apreciação econômica. A grande diferença entre o patrimônio e o estabelecimento é que o patrimônio, eles são todos os bens, independentemente de estarem afetos, de estarem destinados ao exercício da atividade econômica. Então, aqui no patrimônio, nós vamos ter imóveis que não estejam sendo ocupados no momento, mas que são de determinada pessoa. Nós podemos ter ações, valores em conta corrente, em conta poupança, que são de determinada pessoa, mas que eles não estão diretamente destinados ao exercício daquela atividade econômica. Pessoal, o que é importante a gente lembrar? Dentro do patrimônio, nós vamos encontrar, sim, o estabelecimento como parte integrante do patrimônio de determinada empresa. Da mesma forma, o ponto comercial, ele é parte integrante do estabelecimento. Ele é um bem incorpóreo que integra o estabelecimento de determinada pessoa jurídica, de determinada empresa. Tá legal? Gente, sobre o estabelecimento propriamente dito, é importante a gente lembrar que, ele é composto, como eu já falei, por bens materiais e imateriais. O estabelecimento jurídico, o estabelecimento empresarial, ele tem natureza jurídica de universalidade de fato. Gente, a gente sabe, né, que no nosso ordenamento, a universalidade está lá no Código Civil, ela pode ser de fato ou de direito. Ela vai ser uma universalidade de fato quando constituir, artigo 90 do Código Civil, quando constituir a pluralidade de bens singulares que, pertencente à mesma pessoa, eles tenham destinação unitária. É diferente da universalidade de direito, porque na universalidade de direito nós vamos encontrar um complexo de relações jurídicas de uma pessoa que são dotadas de apreciação de valor econômico. Na universalidade de direito, a gente tem uma reunião de bens determinada pela lei, a massa falida, o espólio. Já na universalidade de fato, essa reunião ela é fruto da vontade da parte. Os livros que compõem uma biblioteca, os animais que vão compor um rebanho. Aqui, a doutrina, ela entende que se trata, portanto, de uma universalidade de fato. Isso já foi, inclusive, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Está lá. A terceira turma, agora, em 2021, relator Marco Aurélio, ele trouxe que o estabelecimento comercial constitui a universalidade de fatos, cujos bens
sejam eles materiais ou imateriais, ainda que possam ser identificados individualmente, eles se encontram organizados funcionalmente e interligados entre si, compondo uma unidade, com finalidade específica atribuída pelo empresário, a fim de permitir o desenvolvimento profissional da sua atividade econômica. Trata-se, pois, de objeto de direito e não o sujeito de direito lá do 91, razão pela qual não titulariza nem poderia, por definição, relações jurídicas em nenhum dos seus polos. Reconhecimento da natureza jurídica de universalidade de fato do estabelecimento empresarial. Gente, esse estabelecimento unitário, ele pode ser negociado como todo objeto de um único negócio jurídico. A esse contrato, nós damos o nome de contrato de trespasse. Tá legal? Pessoal, ainda sobre o estabelecimento empresarial, eu queria trazer a minha aposta para as próximas provas. São os 3 parágrafos que foram incluídos no artigo 1142 do Código Civil, através da medida provisória 1085 de 2021, convertida em 2022, Lei 14.382. Parágrafo 1º. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial. Esse local ele pode ser físico ou virtual. Aqui, a grande novidade é o reconhecimento de um empreendimento exclusivamente virtual. Ele não precisa mais ter um endereço físico, um local, um ponto comercial. Mas atenção, parágrafo 2º. Ainda que ele não tenha um endereço virtual, endereço físico, para fins de registro, é necessário que seja indicado um endereço. Esse endereço ele pode ser tanto do empresário individual como o endereço de um dos sócios da sociedade. Parágrafo 2º, vamos ler a redação dele. Quando o local onde se exerce a atividade empresária for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o do empresário individual ou de um dos seus sócios da sociedade empresária, tá? Gente, esse parágrafo 3º, na minha humilde opinião, ele foi jogado aí no 1142, na impossibilidade de colocar em outro lugar. Não existe uma pertinência temática direta com o caput do artigo. Vamos ver. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral do inciso 2º lá do artigo 3º da Lei de Liberdade Econômica. Ou seja, eles aproveitaram para colocar de uma vez a competência municipal para a fixação do horário da atividade empresarial no nosso Código Civil, ou seja, acabou com essa celeuma. Gente, sobre o contrato de trespasse propriamente dito. Ele nada mais é do que o negócio jurídico que envolve a transferência do estabelecimento empresarial de um empresário para outro. Ou seja, é o negócio jurídico cujo objeto é a transferência de todo o estabelecimento empresarial. Um contrato que o objeto é único, todo o estabelecimento. Gente, esse contrato, e é importante a gente ressaltar isso, ele pode vir a possuir como o negócio dele a venda total, na verdade, de todo o estabelecimento. Só que
E o estabelecimento, ele, por óbvio, ele também pode ser objeto de negócios jurídicos unitários. Por exemplo, eu posso vender apenas um imóvel do estabelecimento, eu posso vender um veículo, um carro, um caminhão, um avião, caso seja do interesse, né, dos sócios. Mas, informativo 737 do STJ, ele trouxe uma situação peculiar. É que a comprovação se é um contrato de trespasse ou não, ele pode ser presumido. Quando os elementos, as provas indiquem que houve um efetivo prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, com o mesmo objeto e no mesmo endereço. Ou seja, é necessário, tá, a gente separar o contrato de trespasse de outros negócios jurídicos, tá? Gente, o contrato que tem por objeto a alienação, deu um susto agora no meu cachorro. O contrato que tem por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento, ele somente vai produzir efeitos jurídicos perante terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou seja, registro na junta comercial competente. E após a sua respectiva publicação. Necessidade da publicação para efeitos jurídicos perante terceiros. Gente, ainda sobre a responsabilidade no contrato de trespasse, importante destacar alguns artigos do nosso código. Primeiro, artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que esses débitos eles estejam regularmente contabilizados. Continuando, o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Esse prazo ele vai contar de duas maneiras. Caso o débito ele já esteja vencido, esse prazo de 1 ano vai contar a partir da publicação. E caso seja um crédito vencendo, o prazo de 1 ano vai contar a partir do vencimento, tá? Gente, observação, enunciado 59 da Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. A mera instalação de um novo estabelecimento no lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão, tá? Mas atenção, o que a gente está falando aqui é sistemática de sucessão obrigacional, que a gente viu aqui no 1146. Obviamente, pessoal, somente se aplica às dívidas negociais do empresário. Dívida com fornecedor, financiamento bancário. Se a gente estiver falando, se a dívida que houver, ela for uma dívida tributária ou uma dívida trabalhista, obviamente vão ser aplicadas as regras dos regimes próprios de sucessões, lá do CTN, lá da CLT. O que a gente tem aqui no 1146 do Código Civil é a responsabilidade do adquirente, do sucessor, pelo prazo de 1 ano, quando se tratarem de dívidas regulamentadas pelo nosso código, pela nossa legislação. Tá legal? É importante, aqui a gente está falando quando ele vai adquirir dívida. No 1149, a gente tem a seção do crédito. A seção dos créditos referente ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência. Mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé
pagar ao cedente. Ou seja, aqui a gente tem a relação a gente tem a situação que o alienante de má fé recebeu um crédito que ele já tinha cedido dentro do estabelecimento. E agora, primeira observação pertinente, o devedor ele vai ficar o quê? Exonerado. Mas ele recebeu de má fé o alienante, porque o comprador, o empresário adquirente, ele também assume o ativo contabilizado. Então, o devedor, obviamente, ele deveria ter pago ao adquirente. Mas, se por acaso ele pagou de boa fé ao antigo titular do estabelecimento, ao empresário alienante, ele fica livre da responsabilidade da dívida, cabendo ao adquirente, nesse caso, cobrar diretamente ao alienante quem recebeu os valores de forma indevida. Certo? Então, do mesmo jeito, na venda do estabelecimento, no contrato de trespasse, tanto foram vendidas as dívidas, como também foram vendidos os créditos. Tá legal, gente? Onde nós estamos? 1147. Aqui nós estamos falando da cláusula de não concorrência. Gente, na maioria dos contratos de trespasse, já consta expressamente uma cláusula de não concorrência, ou seja, vai estar no contrato que o alienante do estabelecimento ele não pode fazer concorrência ao adquirente. Na omissão desse contrato, ou seja, não havendo autorização expressa, esse alienante ele fica impedido de fazer concorrência pelo prazo de 5 anos. Se o contrato ele for de arrendamento ou de usufruto do estabelecimento, aí a proibição ela vai persistir ao longo de todo o contrato. Não havendo nem a cláusula de não concorrência, nem havendo uma autorização, portanto, o alienante ele não pode fazer concorrência. Ele somente vai poder fazer concorrência se houver uma cláusula expressa admitindo, permitindo essa concorrência, tá? É quando o adquirente ele diz assim: não tenho medo, eu confio no meu taco. Gente, enunciado 489 da Jornada de Direito Civil. Caso o prazo da cláusula de não concorrência expressa ele for maior de 5 anos, do que 5 anos, essa cláusula ela pode ser revista judicialmente, ela pode vir a ser considerada uma cláusula abusiva, tá? Agora vai ter que ser analisado, obviamente, o caso concreto. Então, analisando o caso concreto, ela pode ser revista, tá legal? Também entra tanto no contrato de trespasse como no objeto, no estabelecimento empresarial, enunciado 95 da Jornada de Direito Comercial. Os perfis de redes sociais, quando explorados com finalidade empresarial, eles podem se caracterizar, sim, como elemento imaterial do estabelecimento empresarial. Ou seja, mais um elemento que reconhece que o estabelecimento empresarial ele é composto por bens materiais e por bens imateriais, tá? Pessoal, para fechar o estudo sobre o estabelecimento empresarial, mais uma peculiaridade do contrato de trespasse. A gente não pode confundir esse contrato com o contrato de cessão de cotas. Ou seja,
nem sempre aquilo que a gente chama usualmente, coloquialmente, de venda de uma empresa é efetivamente um contrato de trespasse. Existem situações onde existe apenas, tão somente, uma transferência de cotas. Uma operação bem mais simples, bem composta de bem menos elementos. É uma mera alteração do ato constitutivo da sociedade. Vão sair alguns sócios e vão entrar novos integrantes, novos sócios. E a esse contrato de cessão de cotas, obviamente, não se aplica nenhuma das regras que eu acabei de trazer do contrato de trespasse. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? Dos esclarecimentos sobre o estabelecimento empresarial. Eu estou à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, alguma observação sobre esse assunto. Vocês podem falar comigo, inclusive, através do Instagram, @prof.marianacosta, tá? E eu vou ficar muito feliz em debater com vocês mais esses temas de direito empresarial. Até a próxima.